A retenção urinária crônica, embora tenha esse nome de retenção urinária, na verdade podem acontecer pequenos escapes que causam constrangimento social e facilitam a infecção, o aparecimento de infecções urinárias. Existem cerca de 100 mil brasileiros que sofrem com esse problema. É um número muito grande. Esses pacientes mais frequentemente tiveram lesões medulares, mielomeningocele e tiveram esclerose múltipla também. A bexiga neurogênica, como a gente diz, é resultado de um descontrole entre as terminações nervosas que irrigam a bexiga e o esfíncter, o músculo que fecha a passagem para a uretra. Essa discussão toda vai ter, a participação, tem o apoio da Coloplast e nós vamos conversar com duas pessoas aqui. Uma delas é um médico, Eduardo Rocha, a outra é um atleta paraolímpico, o Lucas Junqueira. Vamos começar com você. Explica um pouquinho melhor como é essa história de retenção urinária, da qual deu uma noção muito vaga. Como o Drauzio falou, né, a bexiga é um órgão de armazenamento, né? Ela recebe a urina dos rins e faz um armazenamento para que nós todos, funcionalmente, quando a gente tem vontade de ir ao banheiro, a esvazie. Só que a urina, ela, muitas vezes, ela é interpretada só como um objeto, um dejeto, né, algo discretório, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa de uma fina coordenação do cérebro, da medula e dos nervos periféricos para que quando ela contrai, ela relaxe esse esfíncter para que a urina saia por inteiro. Porque a gente sabe qual que é o maior risco da urina, a infecção urinária, popular infecção urinária que muitas pessoas têm. Ela é uma doença complicada porque gera muitas complicações a longo prazo e sempre que você tem algum resíduo na bexiga de urina, um volume que não sai completamente, você aumenta o risco dessa colonização dessa urina por bactérias e infecções, que é o nosso grande medo, né? Existe um perfil de pacientes que com mais chance de desenvolver? Sim. Eu, como trabalho na área da reabilitação, então o nosso perfil de pacientes são pacientes que têm alguma lesão neurológica, principalmente a lesão medular. Talvez seja os pacientes que mais apresentem esse tipo de complicação. E quando a gente pensa em lesão medular, a primeira coisa que vem à cabeça são as lesões traumáticas, mas a gente tem que pensar que muitos pacientes com esclerose múltipla, outros tumores, tratamentos de tumores, às vezes procedimentos cirúrgicos abdominais, acabam tendo essa alteração na medula e essa alteração desse funcionamento perfeito da bexiga, que quando a gente percebe a vontade, a gente consegue relaxar e contrair ela ao mesmo tempo, né? Interessante que a bexiga são dois músculos. Um músculo que relaxa, que é o esfíncter, que sai, que libera a urina, e ao mesmo tempo a gente tem que contrair o músculo da parede da bexiga mesmo, que é para que ela saia adequadamente para que o rim continue produzindo a urina de uma forma normal. Eduardo, quando você é procurado por um paciente que vem com essas queixas urinárias, que critérios você usa para dizer, não, isso aqui é retenção urinária? Essa pergunta é ótima porque os pacientes muitas vezes não trazem essa queixa para nós. A gente começa a ter que investigar algo junto ao paciente. E a principal queixa é, às vezes você perde a urina sozinha, porque quando a urina está muito cheia, às vezes ela transborda. Você tem uma contração involuntária que faz com que ela transborde. Muitas vezes a gente consegue perceber pelo número de infecções. Eu tive 3 infecções nos últimos 6 meses, eu tive 4 infecções nesse ano. Isso é um sinal claro de que possa ter algo errado com essa urina. E o nosso papel, normalmente, é prevenir isso, antes da infecção. Então, sintomas de sensações de mal-estar, sensações de cólica, muitas vezes o paciente lesado medular não vai ter a dor local, mas ele vai ter uma sensação de mal-estar importante, dor de cabeça, às vezes a febre como um fator, aumento de espasmos nesses pacientes, são fatores de que a urina não esteja bem. E conversa com o paciente. Quando você vai no banheiro, quantas vezes... eu tenho várias vezes, eu tenho perdas urinárias, isso é um fator que tem que fazer com que todos nós da área de saúde pensarmos em, eu posso ter um acúmulo de urina e riscos de infecções para essa pessoa. E uma pessoa com esses sintomas,
Que tipo de especialista deve procurar? Muitas vezes, isso não é um problema só do urologista ou do médico especializado em reabilitação, né, ou do médico fisiatra, mas de todo o médico clínico que acompanhe pessoas com disfunções medulares, com alterações neurológicas. Então, todos nós médicos deveríamos ser formados em atentar a isso, porque são fatores de risco. Quem vai fazer o tratamento, claro que o médico especialista em reabilitação, o fisiatra ou o urologista, nos casos mais importantes, ele tem um papel importante. Mas pensar no diagnóstico é obrigação de todos os profissionais de saúde que lidam com pessoas com alguma alteração neurológica. Eduardo, você citou brevemente a possibilidade de complicações e que as principais são as infecções urinárias. Quais são as consequências dessas infecções? Nós temos que entender que a urina e o sistema excretor, o rim, são órgãos nobres para o nosso corpo. Então, quando você tem infecção urinária, ela por si só, em pacientes com lesão medular, mas em pacientes idosos, muitas vezes, com qualquer tipo de uma imunodificuldade, aumenta muito o risco de uma infecção generalizada, inclusive a sepse, infecções renais. Mais do que isso, essa urina concentrada também aumenta o risco de formação de pedras, os cálculos na própria bexiga. E o mais grave é que o rim começa a ter dificuldade para mandar a urina para fora e ele começa a ter lesão. E essa lesão renal leva muitas vezes à insuficiência renal, que é o fim mais complexo dessas dificuldades. É a mais temível das complicações. Temível das infecções, exato. E também essa coisa de você ter uma infecção urinária, dá antibiótico, tem outra, dá antibiótico outra vez, pode levar à resistência bacteriana, né? E leva. Você te imaginar que uma pessoa normal, uma pessoa sem lesão medular, tem 1, 2 infecções no ano, no máximo, a gente está falando de 2, 4 a 6 infecções por semestre nessa população de risco. E se a gente pensar, há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, era a principal causa de mortalidade depois do primeiro ano de sobrevivência à lesão medular era insuficiência renal e infecção urinária pela sepse. Então é um fator que matava muito. Hoje, pelo avanço, tem um controle melhor, mas ainda depende muito. E hoje a gente vê, né, dias perdidos de vida, dias hospitalizados para receber antibiótico, dias sem trabalho, sem atividade física, pela própria infecção. Então a gente tem que pensar que não só o aspecto direto do uso de antibiótico, mas os dias que você perde de vida, de qualidade de vida pela infecção. E é importante também que quando você deixa de trabalhar, você tem uma dificuldade para sair de casa. A questão urinária é muito importante. Todos nós, imagina que você vai sair de casa e tem o risco de perder urina no caminho. E lembrar que a retenção urinária, apesar de ser um paradoxo, a gente tem a retenção da urina, mas a gente tem perdas, pequenas perdas durante o dia, pela contração da bexiga. Isso faz com que o paciente tenha um odor de urina, o medo de perder a urina, usar uma fralda em público. Isso faz que esse paciente tenha uma dificuldade social. E essa dificuldade social leva a problemas, aumenta a ansiedade, aumenta sinais depressivos, isolamento social dessa pessoa, que é importante lembrar que é um fator que pode ser controlado com uma melhor qualidade do seu esvaziamento vesical. Eduardo, eu ainda peguei o tempo em que os doentes que tinham, que a gente chama de bexiga neurogênica, né? Eles passavam uma sonda, chamada sonda de demora, que era uma sonda até grossa, que ficava permanentemente aberta na bexiga. Às vezes você podia fechar essa sonda um pouquinho, mas a sonda corria pela coxa, vinha até a perna e na perna ela desembocava num saco coletor de plástico. E era uma coisa muito arriscada, porque esses pacientes tinham infecções de repetição. Aí nós evoluímos para o cateterismo intermitente. Quer dizer, passa o catéter, deixa lá, tira, esvazia a bexiga, repete. E agora nós temos esses catéteres limpos. Explica um pouquinho essa evolução. Realmente, o início do tratamento era a sonda de demora, né? Só que se via que a sonda de demora aumentava o risco de infecção tanto quanto não fazer nada. Porque a gente tem que lembrar que quando você tem a sonda de demora, a urina está constantemente naquele trajeto. E as bactérias também. E as bactérias vão proliferar onde tem a urina. Qual que é o correto de todos nós, né? É por isso que a gente fala que as mulheres têm mais infecção urina que os homens, porque elas vão menos no banheiro.
Não pode ter urina parada em qualquer trato da bexiga, do caminho da uretra, em qualquer lugar. Onde tiver urina parada, você aumenta o risco de infecção. A técnica do cateterismo intermitente, o limpo, é uma técnica que seja fácil para todos fazerem. Limpo porque ele não necessita de nada mais estéril, é só lavar as mãos com cuidado e um manuseio adequado, higiênico do catéter, onde você esvazia a bexiga como se você estivesse indo ao banheiro. Você pode fazer no banheiro, na sua casa, em algum local privado. Você esvazia a sua urina, joga o catéter fora, o cateterismo está feito, é limpo. E isso provou-se já nos últimos 20 anos que é a técnica que menor traz infecções ao paciente. É a técnica mais segura e com melhor benefício para o nosso paciente. E é descartável, obrigatoriamente, né? É descartável. A gente sabe que, infelizmente, em algumas situações, em alguns locais ainda no Brasil, em alguns lugares do mundo também, se reaproveita. Você ensina o paciente a ferver em banho-maria, o catéter, para reaproveitar. Mas é uma técnica que você aumenta a exposição à falta de higiene. Então, a gente tem que orientar um cateterismo simples, de forma higiênica, com uma boa lavagem das mãos, quando não tiver sabão próximo, álcool a 70% nas mãos, e manipulação limpa. Quanto menos manipulação, melhor, né, sobre a superfície. A gente precisa lubrificar o catéter. Os catéteres tradicionais precisam ser lubrificados para a sua inserção correta. E o catéter hoje deve ser descartado. As pessoas às vezes se assustam um pouco, né? Mas eu vou passar um catéter na minha uretra. Exato, acho que talvez seja uma das grandes barreiras, né, que a gente tem socialmente, o medo, né, a dor. O cateterismo não dói, né? O catéter, a técnica é para ser indolor, é para ser tranquila. É importante que os catéteres antigos, os catéteres tradicionais, eles são um material plástico, simples, de PVC, onde você passa algum lubrificante, geralmente a gente usa a lidocaína, o spray, o anestésico local, e é interessante que não precisa ser anestésico, pode ser vaselina, qualquer substância lubrificante, pode ser lubrificante íntimo também. Às vezes a gente pensa porque dói, não dói, a técnica é totalmente indolor quando feita correta. Então você faz a inserção com a mão limpa, pelo catéter, manipulando o menos possível o catéter, lubrifica ele com uma substância lubrificante, pode ser o anestésico ou qualquer outro lubrificante, insere, quando sai a urina, começa a sair a urina, espera esvaziar tudo, tira e joga fora aquele catéter, pronto para continuar as suas atividades do dia. Em média, quantas vezes por dia? Bom, é claro, depende da quantidade de água que a pessoa bebe, da temperatura externa. Exato. E a gente recomenda que seja feita conforme como você faria como qualquer pessoa normal, né? Como qualquer pessoa sem a lesão. Então, pelo menos de 4 a 6 vezes por dia, como qualquer humano que deve ir ao banheiro 4 a 6 vezes ao dia. É claro que você está numa festa, você consome um pouco mais de álcool, vai precisar aumentar uma vez, sempre importante antes de deitar ou antes de sair de casa. Muitas vezes isso é importante para evitar a perda, você faz antes. Muitas vezes nós que não temos a lesão neurogênica, vamos no banheiro antes de sair, antes de entrar num avião, antes de ir para uma atividade social. É a mesma coisa para o nosso paciente. Ele vai no banheiro, esvazia, pronto. Quanto tempo dura esse processo de esvaziar? Um paciente treinado, em menos de 10 minutos ele faz. Você pode, hoje tem pacientes que fazem 5, 3 minutos. É o tempo médio que nós fazemos para ter a nossa eliminação natural, com o acréscimo dos cuidados da lavagem das mãos, da manipulação adequada. Eu falei da sonda de demora, né? Que esses pacientes tinham infecções, era um alto risco para infecções. Depois os catéteres intermitentes diminuíram esse risco, mas ainda assim havia um número de infecções razoáveis aí, 3 a 4. Exato. Ainda é um paciente de risco, né? Por quê? Os catéteres são de PVC. E muitas vezes a lubrificação não é adequada e você imagina que você fazendo isso 4, 6 vezes ao dia, você vai tendo lesões na própria uretra, no próprio epitélio, na camada superficial da uretra, que é o canal que vai levar a bexiga, e esse trauma constante aumentava a chance de infecção, né, de presença de bactérias e processo inflamatório local.
Então, hoje, a tendência é você usar catéteres mais modernos para diminuir esses riscos dos traumas locais e evitar falsos trajetos, manipulação desse catéter desnecessária, entre outras coisas. Qual a diferença entre o catéter convencional e o hidrofílico? Hoje nós temos, e é interessante, que o SUS tem, né? Hoje são catéteres chamados hidrofílicos. Ele já vem lubrificado de fábrica, ou seja, você não precisa pôr mais nenhum lubrificante, você não precisa colocar, não tem nenhum mais cuidado. Você abre o catéter e já insere ele diretamente. Então você diminui etapas, diminui processos e a lubrificação ela é perfeita. Então não fica aquela lubrificação que a gente vê que fica só na ponta, quando você vai fazendo a tração, aquela ponta ela vai saindo para fora e o catéter vai passando com pouca lubrificação. Então ele tem uma lubrificação homogênea em todo o catéter, facilitando inclusive o seu uso. Qual é o impacto do... O impacto é que você tem menos tempo para fazer o cateterismo e menos infecção. Talvez esse seja o principal impacto. Você diminui ainda mais o risco de infecção quando você usa um catéter mais moderno atualmente. Olha, tem uma portaria, vou até ler aqui. É a portaria 37, que foi feita em 2019. E ela aprovou o uso desse catéter, recomendou o uso desse tipo de catéter pelo SUS. Os pacientes do SUS conseguem esse acesso hoje? Conseguem. E você sabe que é interessante, Drauzio, que apesar de estar no SUS já desde 2019, ainda existe uma dificuldade de acesso por desconhecimento dos próprios profissionais de saúde e do próprio direito dos próprios pacientes, que são os usuários. Talvez seja importante mostrar por que o SUS recomenda um catéter mais moderno, porque diminui a infecção. O SUS vai gastar com menos antibióticos. Sai mais barato, né? E para toda a sociedade, porque a pessoa vai trabalhar mais, ele vai ter mais dias produtivos, o usuário final, a gente vai gastar menos diretamente com o antibiótico, a gente vai gerar mais impostos, né? Então, toda a cadeia da sociedade tem um benefício pelo avanço tecnológico. Mas é importante também pontuar que, apesar de estar liberado pelo SUS, ainda a gente não tem um acesso em todos os municípios de uma forma homogênea. Então, ainda existem algumas restrições dependendo da região onde você mora, porque, apesar de vir do Ministério Federal, depende da Secretaria do Estado, que vai depender de uma Secretaria Municipal, e ainda, muitas vezes, falta essa interação. Mas é interessante porque, mesmo assim, existe a possibilidade, conversando dentro da sua secretaria, dentro da sua região de acesso, ainda assim é possível buscar um tratamento melhor para ter uma equidade maior no tratamento de todos. Você, quando compara os seus pacientes que têm acesso ao catéter intermitente limpo com aqueles que usavam, ou que ainda usam os catéteres convencionais. Né? É interessante, né? Alguns pacientes são fiéis ao catéter, eles não gostam de mudanças da sua rotina e são bem adaptados e eles são bem adaptados, né? A questão é, aquele paciente que continua tendo infecção, cada infecção que eu diminuo no ano é uma conquista para o usuário e para nós, enquanto cadeia de saúde. Hoje, realmente, você tem um impacto interessante porque você diminui tempo de internação, você diminui tempo de uso de antibiótico e qualidade de vida, possibilidade de mais amplitude de ganho de retorno ao trabalho, menos dias improdutivos, mais dias de lazer para essa pessoa, que acaba tendo uma vantagem expressiva só com uma mudança técnica simples. E um dado interessante, quando a gente pensa na lesão medular, 60% dos lesados medulares hoje no Brasil são tetraplégicos. A maior causa são acidentes automobilísticos e quedas e mergulhos de água rasa, aqui no Brasil a principal causa. A gente está falando de uma população que tem dificuldade muitas vezes de manipulação das mãos. E quando a gente pensa na lesão medular, é uma doença que afeta não só a pessoa, mas a sua família, o seu ambiente, os seus amigos, né? Precisa de um cuidador. E esses catéteres mais modernos são mais fáceis, porque eles tiram a etapa de você fazer a limpeza, fazer a lubrificação, eles são mais práticos, mais fáceis, inclusive para autocolocação, que é treinável, mesmo em pacientes com algum comprometimento
alto de membro superior. E mais fácil também treinar os familiares, os cuidadores, né? Aqueles que realmente não conseguem se movimentar. Exato, é muito simples. Hoje você, com catéter moderno, você não põe a mão mais na ponta do catéter. Você abre, coloca, ele desliza facilmente, você mantendo só no plástico, sem contaminação em nenhum momento daquele catéter que está limpo. Você retira, joga no lixo e facilita muito a técnica, com menos lesão de uretra, com menos outras lesões, riscos de outras lesões e com ganho de tempo e facilidade, principalmente do treino para o usuário, né, para a pessoa que necessita. Você tem casos assim de pessoas que passam um ano, por exemplo, bexiga neurogênica, cateterizou 4 vezes por dia. O ano tem 365 dias, vai dar 1.400 dias, 1.400 passagens de catéter e nenhuma infecção. É muito raro. A gente tem pacientes muito jovens, pacientes muito firmes, atletas, mas o habitual é que periodicamente a gente faz o screening, mesmo assintomático, a gente faz os screenings, ele sempre tem uma bactéria lá, baixou a imunidade, caiu, mudou o tempo, como a gente brinca, eles acabam tendo uma infecção. Infecção de urina não é só doloroso, é um risco, né? É um risco a longo prazo, quando a gente vai somando essas infecções a longo prazo. E gera toda uma alteração biopsicossocial para essa pessoa. Então, hoje, a gente tem vários pacientes que passam 1 ano, 2, 3, sem nenhuma infecção. A gente considera isso os nossos casos, os nossos cases de sucesso. Mas o habitual ainda tem 1, 2 no ano, esperado. É uma população de risco, mas ainda assim, modernamente, a gente não deve aceitar mais nenhuma infecção, né? A gente tem que ter, a nossa meta é a infecção zero sempre, e é possível com as técnicas adequadas hoje. O paulistano Lucas Junqueira sofreu um acidente grave 15 anos atrás. Ele mergulhou numa onda, não viu que tinha um banco de areia ali, bateu com a cabeça e fraturou a 5ª vértebra cervical. Apesar disso, apesar de ficar limitado à cadeira de rodas, o Lucas começou a praticar rugby e chegou a disputar a seleção paralímpica de rugby. E foi eleito o melhor atleta do continente. Não é pouco não, né? E o Lucas, por causa dessa fratura, começou a sofrer o problema de retenção urinária. Nós vamos falar com ele sobre esse tema. Oi, Lucas, prazer ter você aqui, viu? Lucas, conta pra gente como é viver ou conviver com a retenção urinária crônica. Meu acidente há 15 anos, acidente de mergulho, bati a cabeça no banco de areia, perdi os movimentos do pescoço para baixo e tive que fazer uma cirurgia no pescoço para sustentar a 5ª vértebra. E lá na época do hospital, na UTI ainda, na verdade eu fiquei com a sonda de demora, como comentado aqui na UTI. Depois que eu fui para o quarto, eles começaram a fazer o cateterismo intermitente. Eu não sabia o que era isso, o médico veio, me explicou e eu fiquei bastante resistente ao cateterismo por medo de sentir dor, não tinha sensibilidade, eu perdi na época do acidente, eu perdi os movimentos de sensibilidade do pescoço para baixo, né, da lesão para baixo, e fiquei com receio de sentir algum tipo de dor ali para fazer o cateterismo. Ele me explicou, a enfermeira fez o cateterismo, eu não senti nada por conta da sensibilidade, e a partir daí eu comecei a fazer o cateterismo intermitente, né. No início eu não conseguia fazer, por ser tetraplégico, né. Hoje, por mais que eu tenha um pouco de movimento de braços, meus dedos, né, não tem movimento nenhum de dedo, então é muito difícil de manusear ainda, mas a partir dali eu iniciei a fazer o cateterismo intermitente. E você mesmo consegue passar o catéter, mesmo com essa limitação de movimentos? Hoje em dia, sim, né? E no início, eu não conseguia fazer, usavam uma sonda convencional, como vocês comentaram, muito difícil de manusear, mas teve um momento na minha vida ali, no início da lesão ainda, eu acho que com uns 8 meses mais ou menos, que um amigo meu, né, veio me visitar, daí falou: "Vamos sair, dar um rolê à noite e tudo mais". Eu fui, mas só que
Eu tive que voltar em 4 horas, porque geralmente quem fazia o cateterismo para mim era meu pai ou minha mãe na época. E quando isso aconteceu, eu falei assim, cara, isso não pode acontecer mais, né? E a partir dali eu falei assim, eu vou conseguir fazer esse cateterismo, porque isso vai me proporcionar ter mais independência. E a partir daí eu comecei a treinar com um catéter convencional. Eu chegava a demorar bastante tempo ali para conseguir fazer o cateterismo, porque tem todo um procedimento de higiene, os produtos, os materiais que tem que levar, né, que tem a lidocaína, como o doutor falou, todo o processo ali de higienização, de manuseio, para tentar evitar o máximo de infecções urinárias. E então, a partir daquele momento, eu consegui fazer o cateterismo, demorava bastante, mas foi um marco muito importante para mim, porque a partir dali eu me senti mais, eu tinha mais autonomia, tinha mais independência, né, não ficava dependendo de algo básico como esvaziar a bexiga. E qual é o impacto no seu dia a dia, assim? Que tipo de restrições o cateterismo intermitente colocou na sua vida? Eu geralmente falo que depois da lesão, o menor dos problemas para mim é não andar, né. Tem tantas outras alterações fisiológicas que aconteceram com o meu que que causam mais incômodos, né, que eu preciso de mais atenção por isso. E uma delas é a questão do cateterismo, né, o cateterismo intermitente. Por conta da minha bexiga não funcionar mais como funcionava antes da lesão, e eu precisar fazer o cateterismo, a gente pode pensar em vários aspectos aqui, como o próprio doutor Eduardo disse, aspectos físicos, aspectos emocionais, né? Eu tinha muita infecção de urina, e a gente, para mim, a prioridade é a questão da saúde. Então, eu tinha infecção, ano, umas 7, 8 infecções, né? Porque por mais que eu tentasse fazer toda a higienização com a sonda convencional, eu tinha muita dificuldade. Ainda assim, é uma pessoa que não tem limitação de dedos e tudo mais, ainda assim é difícil fazer um cateterismo limpo com a sonda convencional. Então, tive infecções urinárias, e daí com isso a questão de sintomas como febre, né? Eu tive disreflexia, por exemplo, geralmente isso com bexiga distendida, então minha pele ficava vermelha, tinha sudorese, pelos eriçados, minha pressão subia bastante. Com as infecções, eu ficava internado, né? Então perdia tempo de vida ali no hospital com frequência. E fora toda a preocupação familiar em volta, né? De cuidados. Então, isso é uma das principais impactos, assim, que eu senti, eh, pós-lesão, né. Hoje em dia, com o cateter hidrofílico, isso aí mudou completamente. Mas impacto também, a gente pode pensar em impactos, eh, psicológicos, né, que nem a própria questão da ansiedade, né, da preocupação, da necessidade de fazer o catéter, né. "Poxa, eu vou no local, mas será que eu vou conseguir utilizar aquele banheiro? Será que aquele banheiro vai estar limpo para que eu consiga fazer um cateterismo, limpo, seguro, não vou ter infecção, é banheiro público, né. A própria questão de qualidade de vida mesmo, né. Ô, Lucas, como é que esse problema com a bexiga impactou na sua carreira de atleta? Geralmente as pessoas, né, no rugby em cadeira de rodas são tetraplégicos, é uma modalidade que foi voltada para esse público, né. O rugby, pra pessoa poder jogar rugby, ela tem que ser elegível em pelo menos tem que ter comprometimento de pelo menos 3 membros. E então a maioria são tetraplégicos, a maioria tem lesão medular e a maioria faz cateterismo intermitente. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado se a gente está buscando alta performance, de manter uma saúde o melhor possível, né. E o cateterismo intermitente limpo traz isso para a gente, né. Antigamente, com muitas infecções, a gente acabava perdendo treinos, performance e perdendo campeonatos, convocações para a seleção brasileira. E hoje, com o catéter, hidrofílico, né, o cateterismo limpo, é uma preocupação a menos que a gente tem que ter,
né, do que a gente tinha antes, que essa questão das infecções, perdia muito, muito desempenho e automaticamente eu não conseguia estar presente em campeonatos internacionais, campeonatos de alto rendimento. Lucas, e os seus companheiros de rugby, eles têm acesso a esses catéteres hidrofílicos, esses catéteres mais modernos? Bem, nem todos. Nem todos é algo que as pessoas buscam e o quão importante terem acesso a esse material, a essa tecnologia. É um catéter moderno, é um catéter que facilita a gente que é tetraplégico a manuseá-lo, dá mais autonomia, dá mais independência, dá mais segurança. E alguns não têm acesso a essa tecnologia, a esse produto. E eu tenho certeza que, tendo esse acesso, facilitaria muito, diminuiria muito o risco de infecções. E, como comentado aqui já, é algo que melhora a qualidade de vida da pessoa e melhora também a questão do sistema de saúde, né, de internações, né, tem toda essa questão financeira em torno disso também. Desculpa uma curiosidade minha, você tem dificuldades de movimentação dos membros superiores, não é, Lucas? Sim, E mesmo assim, se consegue passar com facilidade o catéter? eu consigo passar com facilidade. E quando eu conheci o cateter hidrofílico, através de uma enfermeira, né, a enfermeira da Coloplast, que geralmente eles explicam como que é o cateter hidrofílico, como faz o cateterismo com o cateter hidrofílico. E a partir dali, a primeira vez que eu fiz foi muito rápido, né? Então, eu até gostaria de demonstrar aqui para vocês, eu tenho até um catéter aqui comigo. Esse aqui é um catéter que eu uso, né? É um SpeedCat. E esse aqui é o catéter, né? Aquele catéter convencional, geralmente aquele enroladinho no plástico que eu nem conseguiria abrir. Mas esse daqui eu consigo transportar bem tranquilo. E ele é voltado para pessoas com pouca mobilidade. Então, ele tem uma alça aqui, que eu consigo pegar. Então, eu consigo encaixar, sem movimento de dedos, eu consigo encaixar o dedo aqui, nessa alça. Do outro lado, eu consigo puxar com o dente aqui. E consigo abrir a embalagem, coisa que com a outra eu não conseguia fazer. Então, esse é o catéter. Eu tenho um movimento de extensão de punho. Não tenho movimento de dedos, mas tenho um movimento de extensão de punho. Então, quando eu relaxo a mão e quando eu faço a extensão de punho, é como se fosse uma pinça, né? É uma pinça leve, né? Não consigo apertar, mas eu consigo apoiar aqui, segurar o catéter nessa parte e puxar, né? Então, essa parte que eu estou pegando, ela não é lubrificada, justamente para ter mais aderência. Já toda a outra parte do catéter, ela é lubrificada. E essa parte que é lubrificada, eu introduzo na uretra e não tem contato nenhum. Eu não tenho contato nenhum com a parte que introduzo na uretra. Então, só com esse pequeno movimento aqui, extensão de punho, eu consigo fazer o cateterismo. Depois eu insiro na uretra, esvazio a bexiga, retiro, guardo de novo na embalagem e descarto. Então, isso foi algo que mudou muito assim a minha vida na época. Eu consegui fazer o cateterismo de forma muito mais rápida Quanto tempo? e hoje em dia em 5 minutos, né? O que eu levava 15 minutos para fazer, hoje em dia em 5 minutos eu consigo esvaziar a bexiga. Depende agora mais da quantidade de líquido que tem na bexiga. E o melhor que para mim evitou muito infecção urinária. Então, o quadro de infecção eu tenho talvez uma no ano, né? Minimiza bastante, eu consigo priorizar muito os meus treinamentos e o melhor de tudo é a questão da saúde. Para mim, os impactos das infecções, né, de possíveis refluxos, né, como o doutor comentou, os danos na própria bexiga, nos rins, isso é algo que a longo prazo pode ir comprometendo, né? E dessa maneira, como eu disse,
é algo que eu tenho uma menor preocupação, né? E aí eu consigo focar mais no meu trabalho, focar mais nos meus treinos, né? E ter uma melhor qualidade de vida. Lucas, você consegue fazer isso em banheiro público, por exemplo? Consigo, e isso é justamente uma dos meus receios de antigamente, né? Porque eu precisava de muitos materiais, né? Então eu precisava apoiar em algum lugar, precisava limpar uma superfície para colocar os materiais, e tudo isso tem risco de infecção. E com o SpeedCath, com esse catéter, para mim é algo que eu não preciso encostar em lugar nenhum, né? Ele tem uma tecnologia que eu consigo apoiar ele na minha própria cadeira mesmo, ou em qualquer superfície plana, né? Ele tem um adesivo na embalagem que eu consigo colocar na minha própria cadeira. Então eu não tenho mais receio assim de usar um banheiro público, né? Por conta disso, por conta dessa segurança, desse cateterismo ser limpo, ser mais seguro, né? E porque ele já vem lubrificado, ele já vem pronto para o uso. Eu não preciso de outros materiais, de outros produtos para fazer o cateterismo. Lucas, muito obrigado por essa aula que você deu para nós aqui, de como se usa um catéter e como é possível viver bem, ter uma boa qualidade de vida, apesar da retenção urinária. E parabéns estar com vocês. Parabéns pelas suas vitórias aí no campo esportivo, né? Muito obrigado, doutor. Foi um prazer estar com vocês e poder contribuir um pouquinho com a experiência. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Como vocês veem, a retenção urinária crônica hoje conta com muito mais recursos do que contava no passado, quando eram usadas aquelas sondas permanentes, as chamadas sondas de memória. Este é mais um episódio do DrauzioCast. Nós temos mais de 100 episódios no nosso portal e eles versam sobre os mais variados temas. Veja também o Porquê Dói, Saúde Sem Tabu e outras histórias. Estão disponíveis nos principais agregadores e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela atenção.